Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa, redação e ciências. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: Tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Esse versículo bíblico está lá no livro de Salmos, capítulo 71, versículo 5. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, essa videoaula referente à disciplina de ciências, tá? O objetivo principal é fazer as correções das atividades aplicadas em aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá, na página 92, nós temos aí a número 1, que diz assim: No começo dessa unidade estudamos formas de reprodução de diferentes seres vivos. De que forma o sexo na espécie humana pode ter um significado diferente daquele observado na maioria dos animais? Resposta: o sexo na espécie humana pode ter fins reprodutivos ou não. Em seres humanos, muitas relações sexuais ocorrem envolvendo sentimentos e emoções, mas não necessariamente a reprodução, tá? E aí, eu tenho a número 2, né? Apesar da responsabilidade para evitar uma gravidez não planejada ser do casal, apenas um método contraceptivo deve ser usado diretamente pelo homem. Qual é esse método contraceptivo? Resposta: a camisinha masculina. Letra B. Quais são as vantagens desse contraceptivo? A resposta já está aí. A camisinha masculina pode ser comprada em farmácias e mercados sem a necessidade de receita médica ou a retirada gratuitamente em postos de saúde, tá? Os preservativos apresentam ainda a vantagem de proteger contra infecções transmitidas pelo ato sexual. Pessoal, quem está acertando até agora, ó, parabéns para vocês, tá? E quem não está, dá pausa aí na videoaula e faz a correção direitinho, tá? Vamos lá para o número 3 da página 92. Eu tenho aí, em 1960, foi lançado o primeiro contraceptivo oral, que ficou conhecido como pílula anticoncepcional. Com o medicamento, os casais passaram a se preocupar menos com a geração de filhos. Letra A. Além da pílula, que outros métodos contraceptivos hormonais existem? Resposta: anticoncepcionais injetáveis, implante subcutâneo, adesivo transdérmico, anel vaginal, tá? Letra B da número 3. Qual é a desvantagem dos métodos hormonais, como pílula, em relação ao uso da camisinha? Resposta: a principal desvantagem é que os métodos hormonais não protegem contra IST, ao contrário da camisinha. Além disso, a mulher que usa métodos hormonais deve ser orientada por um médico para saber se esse método é indicado para ela, tá? E aí eu tenho a número 4. Uma mulher que usa DIU está tendo menstruações abundantes e muito prolongadas. Que problema de saúde isso pode trazer para ela? Resposta: ela pode ficar com anemia, tá? Agora nós vamos para a questão número 5. A questão número 5 diz assim: o método de abstinência periódica ou tabelinha também é conhecido como método comportamental. Sobre esse método, responda as questões a seguir. Letra A. Por que ele é denominado um método comportamental? Resposta: porque esse método depende de um comportamento do casal, o de evitar relações sexuais nos prováveis dias férteis. Aí eu tenho a letra B da número 5 que diz assim: por que esse método não é indicado especialmente para adolescentes? Resposta: porque o ciclo menstrual sofre variações e é especialmente irregular em adolescentes, o que torna o método pouco eficaz. E agora eu tenho aí a número 6, né? Que diz assim: uma mulher tem ciclo menstrual de 28 dias. O último dia da sua menstruação, que durou 5 dias, foi 10 de dezembro.
Qual é o dia mais favorável para ela ter relação sexual e engravidar? Resposta: 19 de dezembro, tá? Agora eu tenho a número 7. Que métodos contraceptivos impedem que o espermatozoide chegue à vagina? E que método permite que chegue à vagina, mas não atinja o útero? Resposta: a camisinha impede que o espermatozoide chegue à vagina e o diafragma impede que atinja o útero. Eu tenho agora a questão número 8, que diz assim: você conheceu neste capítulo alguns métodos contraceptivos, como camisinha, pílula anticoncepcional, diafragma, DIU, abstinência periódica, vasectomia, ligadura de tubas uterinas. Agora, leia os itens a seguir e relacione cada característica com um dos métodos estudados. Eu tenho aí, letra A, impede a ovulação, pílula anticoncepcional. Letra B, protege contra as IST, camisinha. Letra C, trata-se de uma cirurgia que bloqueia as tubas uterinas, ligadura de tubas uterinas. Letra D, é um dispositivo de plástico, de plástico coberto de cobre que é introduzido no útero pelo médico. DIU. E, consiste no corte dos ductos deferentes. Resposta: vasectomia. F, capuz de borracha colocado na entrada do útero. Resposta: diafragma. G, consiste em evitar relações sexuais nos prováveis dias férteis. Resposta: abstinência periódica. Então, a número 8 aí, a questão 8 da página 92, nós temos aí letra A, resposta, pílula anticoncepcional, B, camisinha, C, ligadura de tubas uterinas, D, DIU, E, vasectomia, F, diafragma e G, abstinência periódica, tá? Eu tenho aí número 9. Leia as afirmações a seguir e indique, né? Leia as afirmativas a seguir e indique a verdadeira, tá? A. Quem tem o ciclo menstrual regular pode usar o método da tabela sem risco. B. A camisinha pode ser usada mais de uma vez depois de lavada. C. A ligadura tubária funciona interrompendo a ovulação. D. O diafragma impede a ovulação. E. O DIU bloqueia a produção de hormônios pelos ovários. F. Os anticoncepcionais injetáveis impedem a ovulação. Então, qual dessas afirmações aí são corretas? A, B, C, D, E ou F? Resposta correta: F, tá? Os anticoncepcionais injetáveis impedem a ovulação. 10. Um estudante afirmou que a vasectomia altera o comportamento sexual do homem, já que a cirurgia é feita nos testículos, onde são produzidos os espermatozoides. Esse estudante está certo? Por quê? Resposta: não, pois a vasectomia não altera o comportamento sexual do homem. Embora seja feita nos testículos, a vasectomia interfere apenas nos ductos deferentes, impedindo que os espermatozoides sejam liberados do corpo. E aí eu tenho a 11. Um homem que fez vasectomia não pode mais ejacular? Justifique sua resposta. Resposta da questão 11. O homem que realizou a vasectomia continua a ejacular, porque a maior parte do sêmen não é formado por espermatozoides, e sim por secreções das glândulas seminais e prostática, tá? Agora nós temos aí a questão 12, né? A questão 12 diz assim: uma mulher de 30 anos que fez ligadura de tubas uterinas
perguntou ao médico se essa cirurgia não faria seus ovários pararem de trabalhar e ela entraria mais cedo na menopausa. Se você fosse o médico, o que responderia? Resposta: a ligação das tubas não interfere no funcionamento do ovário. 13. O gráfico e o mapa a seguir mostram alguns dados sobre gravidez na adolescência entre os anos de 2005 e 2015. Tenho certeza que vocês fizeram a observação direitinho, né, tanto do gráfico quanto do mapa. E eu tenho aí a letra A. De acordo com o gráfico, qual foi o número de bebês nascidos de mães adolescentes entre 15 e 19 anos em 2015? E esse número foi maior ou menor do que 2005? O que poderia explicar esse fato? Resposta: em 2015, nasceram 547.565 bebês de adolescentes entre 15 e 19 anos. Esse número é menor que o encontrado no ano de 2005, que foi 661.137. O maior acesso à informação e métodos contraceptivos a partir de 2005 poderia explicar a queda no número de bebês nascidos de mães adolescentes, tá? Eu tenho a letra B. Na região norte, mais de 25% dos bebês nasceram de mães entre 10 e 19 anos em 2015. Que fatores sociais podem estar relacionados à gravidez na adolescência? O que poderia ser feito para evitar que tantas adolescentes engravidassem de forma não planejada? Resposta: apesar de ocorrer em diferentes grupos sociais, os estudos mostram que a gravidez na adolescência está relacionada à baixa renda e escolaridade e a poucas perspectivas de desenvolvimento educacional, social e profissional. A gravidez indesejada pode ser evitada com informação sobre métodos contraceptivos e maior acesso a eles, além de programas de distribuição de renda e de assistência social, tá bom? Agora nós vamos aí para a página 94. Na página 94 aí eu tenho um artigo, né? Esse artigo fala sobre a diferença salarial entre homens e mulheres, a diferença salarial entre homens e mulheres sobe conforme escolaridade, tá? Então, tem todo um artigo aí, eu tenho certeza que vocês fizeram a leitura direitinho e analisaram, tá? E a respeito desse artigo, eu tenho algumas questões aqui, né? A letra A, consulte no dicionário, que significa o significado das palavras que você não sabe e redija uma definição para essas palavras. A resposta aí é resposta pessoal, tá? Letra B, de acordo com o texto, qual é a diferença de salário entre homens e mulheres com educação superior completa? Resposta: as mulheres ganham 34% a menos que os homens. Letra C, que outra forma de discriminação é sofrida pelas mulheres no ambiente de trabalho segundo o texto? Resposta: as mulheres sofreram comentários preconceituosos e tiveram suas habilidades questionadas em momentos de crise. Letra D. De acordo com o gráfico, a equiparação salarial entre mulheres e homens, a equiparação salarial entre mulheres e homens em algum nível de escolaridade? Resposta: de acordo com o gráfico, há diferença salarial entre homens e mulheres em todos os níveis de escolaridade, ainda que essa diferença seja distinta para cada nível. Letra E. Discuta com o colega medidas que podem ser tomadas para combater esse tipo de discriminação. Como não teve como vocês discutirem, né, com o colega, eu tenho certeza que vocês devem ter feito a adequação aí dessa questão, tá? Se não fizeram, nós temos aí uma sugestão de resposta, tá? Que diz assim: igualar os salários, além de educar as pessoas de forma que todas
de forma que todos os indivíduos sejam reconhecidos como iguais, independentemente da diferença de gênero, etnia, etc. Tá? E aí, eu tenho de olho nos quadrinhos. Nesse de olho nos quadrinhos, eu tenho a letra A e a questão A, que diz assim: qual é a ideia defendida pela tira? Resposta: a luta contra o preconceito. B. Se você tivesse que argumentar com uma pessoa que discrimina alguém por conta da orientação sexual, o que você diria a ela? Resposta pessoal, tá? Eu tenho aí agora investigue, né? Aí tem a sugestão de você fazer pesquisas em livros, né, em sites, etc. E pede para você formar dupla. Eu tenho certeza que vocês fizeram em adaptação, tá? Em dupla, escrevam suas ideias e pontos de vista sobre os assuntos a seguir. Depois discutam cada uma das questões com os outros colegas da turma. Lembre-se de que todos os pontos de vista e opiniões devem ser respeitados. A gravidez e o nascimento de um filho implicam novas tarefas e responsabilidades. A responsabilidade de evitar a gravidez não deve ser só da mulher. A responsabilidade de criar os filhos não é só da mulher. Eu sei que não teve como vocês fazerem aí uma interação a respeito dessa questão, tá? Mas o livro ele traz uma sugestão aí, ó, uma sugestão de resposta. A responsabilidade de evitar a gravidez é do casal, que deve escolher qual método contraceptivo é mais adequado e utilizá-lo corretamente. A responsabilidade deve ser compartilhada, pois uma gravidez e o nascimento de uma criança trazem novas tarefas e os cuidados com o bebê vão ocupar grande parte do tempo. Bom, aí nós temos aí a questão 2, né? Essa questão 2, ela pede a sua opinião, então ela é totalmente, ela sugere resposta pessoal, tá bom? E eu tenho a 3, que medidas podem ser tomadas para garantir que as pessoas exerçam sua cidadania em relação à sexualidade sem serem discriminadas? Resposta: respeitar as características das outras pessoas, como vontade ou não de namorar ou ter uma relação sexual, ter acesso a informações sobre esse tema, prevenir e combater a discriminação, tá bom? E eu tenho agora aí autoavaliação. Número 1. Com base no que foi estudado neste capítulo, como você pode contribuir para o combate de preconceitos na comunidade em que você vive? Resposta totalmente pessoal, tá? 2. Qual é a importância dos conteúdos estudados neste capítulo para a sociedade? Sugestão de resposta aí. Estudar a sexualidade humana e os métodos contraceptivos são tópicos importantes para o combate de preconceitos relacionados às múltiplas dimensões da sexualidade e para a promoção da saúde pública e da qualidade de vida da população, já que a informação é uma das principais maneiras de evitar uma gravidez indesejada, assim como evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Eu tenho uma 3 aí. Você buscou sanar as suas dúvidas? Essa 3 aí eu nem vou ler a questão, tá? É resposta pessoal. Bom, e é isso, tá? Obrigada. Até a próxima aula. Que Deus abençoe vocês grandemente. E qualquer dúvida eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp, tá? Fiquem com Deus. Obrigada.